Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 12 é um presságio para o príncipe e para o povo. De que príncipe ele está falando? Está falando aqui de Sedecias. Sedecias, que praticamente é aquele que teve que fugir do cerco de Jerusalém. E um presságio para o povo, porque diz o que vai acontecer neste segundo cerco. Você tem que entender, mais uma vez, que quando o exílio aconteceu, ele aconteceu por levas. Então, primeiro houve a primeira deportação, no ano 597, depois nós temos a destruição de Jerusalém, em 587, com uma segunda deportação. Quando acontece a primeira deportação, o pessoal pensa, ai, graças a Deus, não vai ter mais nada, já levou todo mundo. Tanto é que o pessoal lá fica falando, nós estamos livres aqui em Jerusalém, nós estamos protegidos em Jerusalém. E Ezequiel falando, cuidado, cuidado, não é bem assim. Então, é Ezequiel preparando o povo para uma segunda deportação. Uma segunda deportação. Na primeira deportação, quem ficou tinha a sensação de que estava tudo bem. Mas Ezequiel fala, não está tudo bem. Então você vai ver aqui, a partir de uma visão, de uma inspiração que Ezequiel tem, ele vai montar tipo uma encenação. Esta encenação, de arrumar uma bagagem, passar por uma brecha, é uma encenação que vai mostrar o que vai acontecer com o príncipe e com o povo. Então, Deus vai inspirar Ezequiel para que ele faça uma encenação. Essa encenação, ela é o símbolo daquilo que vai acontecer com o povo. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Compartilha esse vídeo, viu? Chama mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Isso mesmo, lê a Bíblia, mas com seriedade, com profundidade, tá bom? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, habitas em meio de uma casta de recalcitrantes, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. É uma raça de recalcitrantes. Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de emigrante e parte em pleno dia sob os seus olhos. Parte sob os olhos deles, do lugar onde habitas para outro local. Talvez reconheçam que são eles um bando de recalcitrantes. Prepararás a tua bagagem em pleno dia, sob os seus olhares, como um fardo de emigrante, e depois à noite, sob os seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles, o carregarás aos ombros e sairás quando escurecer, a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Fiz como me ordenara. Em pleno dia, deixei os meus afazeres e preparei uma espécie de bagagem de emigrante. Em seguida, à noite, furei a muralha com minha própria mão. Após isso, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo ao amanhecer, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, a casa de Israel, esse bando de recalcitrantes, não te perguntou o que fazias lá? Diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé, isto é um oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e a toda a casa de Israel que ali se encontra. Dirás, sou para vós um símbolo, assim como tenho feito, assim lhes há de suceder. Irão para o exílio, deportados. O príncipe que está no meio deles porá a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Fará um buraco no muro para poder sair dele. Cobrirá a face para não ver a pátria. Mas eu lançarei sobre ele o meu laço. Ele será apanhado em minhas redes. Eu o conduzirei à Babilônia, à terra dos caldeus. Ele, porém, não haverá. É lá que terá de morrer. Todo o seu séquito, sua guarda, suas tropas, eu semearei aos quatro ventos e tirarei a espada contra eles.
Quando eu os tiver disseminado por entre as nações e dispersado por todos os países, saberão que sou eu, o Senhor. Mas hei de poupar um resto deles. Alguns hão de escapar ao gládio, à fome e à peste, para que venham a contar aos povos entre os quais se estabelecerem as abominações de Israel, e conhecerão eles que sou eu, o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, come o teu pão com o tremor, bebe a tua água com sinais de inquietação e receio, e dirás às gentes desta terra: eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel. É na aflição que hão de comer o seu pão, e no terror que beberão a sua água, porque a terra será despojada de tudo quanto nela se encontra, devido às violências dos seus habitantes. As cidades habitadas serão despovoadas, e a terra há de ser devastada. Sabereis assim que sou eu, o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, que ditado é esse que corre em Israel? Passam os dias, mas as visões ficam sem efeito? Pois bem, dize-lhes: eis o que diz o Senhor. Farei cessar esse provérbio, não se repetirá mais isso em Israel. Dize-lhes, pois, aproximam-se os dias em que todas essas visões se hão de cumprir. Nenhuma visão daqui por diante será vã e nenhum oráculo ineficaz em Israel, porque sou eu, o Senhor, que falo. O que eu digo sucederá sem mais delongas. É em vosso tempo, raça de rebeldes, que proferirei o oráculo e o executarei, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dizem os israelitas, a visão do profeta não diz respeito senão a um longínquo futuro. Pois bem, dize-lhes: eis o que diz o Senhor Javé, não há mais delongas para os meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. De que se trata esse capítulo? Esse capítulo trata-se justamente da deportação do povo para o exílio. Provavelmente a segunda deportação. O povo estava muito confiante e achando que aquilo que o profeta Ezequiel estava dizendo ia demorar muito tempo para acontecer. Eles tinham passado pela primeira deportação em 597 e estavam tranquilos. Estamos aqui protegidos em Jerusalém. Até no capítulo anterior dizia: somos a carne e Jerusalém a panela. Então estamos protegidos, presunçosos. Mas o profeta vem agora dizer: não é assim que vai acontecer. Tanto é que o profeta, ele recebe de Deus a inspiração de fazer uma encenação que será o símbolo daquilo que há de acontecer. E a encenação é uma encenação muito clara. Prepara você, durante o dia, à vista de todo mundo, uma bagagem de emigrante, de gente que está partindo. Então prepara toda aí uma matula, roupa, pão, e na vista de todo mundo, coloca essa bagagem nos ombros, para todo mundo ver você. Você será o símbolo daquele que será deportado, para dizer ao povo: todo o povo será deportado. Mas tem mais uma coisa interessante, Você vai deixar o dia escurecer e você vai, com essa bagagem de imigrante, furar um buraco na muralha da cidade, e vai passar por esse buraco. Você vai cobrir o rosto para não ver nada, para não ver e vai passar. Muito bem, o que isso significa? Isso simboliza o que haveria de acontecer com o rei Sedecias. Preste atenção. Quando houve a deportação, quando houve o cerco de Jerusalém, eles resistiram ao cerco durante muito tempo. O rei Sedecias, no cair da noite, percebendo que não tinha como vencer os caldeus, não tinha como vencer os babilônios, o que ele faz? Ele foge com a sua família, com seu séquito, com aqueles mais perto dele. Eles abrem um buraco na muralha da cidade e foge. Mas o que acontece? Acontece que os babilônios descobriram e foram ao encalço. Chegaram, pegaram o Sedecias, junto com os filhos, junto com a família, junto com o séquito. O que fizeram? Mataram, degolaram todos os filhos na frente do Sedecias, depois furaram os olhos do Sedecias
para que a última visão que ele tenha tido seria dos filhos degolados, e levam Sedecias para a Babilônia. Levam para a Babilônia. Ao chegar na Babilônia, ele será morto. Olha que interessante. Esta encenação de colocar a bagagem nos ombros, sair escondido pelo buraco da muralha, significa o povo que será deportado e mais o príncipe que à noite fugira e foi capturado pelos caldeus, degolado seus filhos, furado seus olhos e levado para a Babilônia. Olha que interessante, ao longo desse capítulo, ele vai dizer tudo o que vai acontecer, e é realmente, na visão e na encenação que ele tem, que o profeta tem, fala que será levado para o exílio, mas lá não verá nada. Como não verá nada? Por quê? Porque Sedecias foi realmente levado para o exílio, mas lá ele não conseguiu ver nada. Por quê? Porque ele tinha os olhos vazados. Então, esta encenação que foi feita pelo profeta Ezequiel, inspirada por Deus, foi a maneira dele mostrar na sua profecia. Mas aí acontece uma coisa interessante. O povo começa a falar, bobagem, isso não vai acontecer, isso é bobagem, isso está longe de acontecer. E aí é quando Deus fala pelo profeta, fala para esse povo que não é muito tempo não. Daqui a pouco já vai acontecer, sem mais delongas, isso vai acontecer. E uma coisa que é interessante, em todos os momentos em que Deus fala ao profeta, ele vai repetir sempre a mesma expressão, para que eles entendam que sou eu o Senhor. Você viu quantas vezes eu repeti isso aqui? Porque Deus falava ao profeta para que ele pudesse levar ao povo, para que o povo entendesse, para que eles entendam que sou eu o Senhor. Ou seja, mais uma vez, lembrando que tudo aquilo que acontece, a deportação, o exílio, é porque o povo não reconheceu que o Senhor é o próprio Deus. Então, é muito importante, e aliás, a própria inspiração que ele tem, Deus falando pelo profeta, chega um momento em que ele diz, eu vou deixar um resto, sempre fala, o resto é o motivo de esperança, o pouquinho de gente que fica para reconstruir toda a raça de Israel. Mas, aqui ele traz uma coisa muito interessante, esse resto ficará ali para contar às gerações futuras que tudo isso se passou por causa da infidelidade do povo. Olha que importante. Vem comigo aqui em alguns versículos, vem aqui para a gente entender. O versículo 3 aqui, Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de emigrante e parte em pleno dia, sobre os seus olhos, parte sobre os olhos deles, do lugar onde habitas para outro local. Talvez reconheçam que são eles um bando de recalcitrantes. Muito bem, aqui a instrução que Deus dá ao profeta, para que ele faça essa ensinação na frente do povo. O profeta anuncia aqui simbolicamente outra deportação, porque é uma deportação mais severa do que aquela que aconteceu em 597. Em 597 já havia tido uma deportação, mas aqui ele está anunciando uma outra deportação muito mais difícil, muito mais severa. No versículo 12 é a história do príncipe, o Sedecias aqui, 12. O príncipe, não falo o nome do príncipe, mas é o Sedecias, que está no meio deles, porá a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Fará um buraco no muro para poder sair dele, cobrirá a face para não ver a pátria. Muito bem. Os historiadores dizem que o Ezequiel estava em Jerusalém quando tudo aconteceu, quando a destruição do templo aconteceu. E é aqui que Ezequiel apresenta para o povo aquilo que vai acontecer. A história de Sedecias, que eu contei para você, você já estudou comigo aqui, está no segundo livro dos Reis, capítulo 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 25. É quando conta a história que Sedecias tenta fugir, sai pelo buraco da muralha, é alcançado pelos babilônios,
tem os seus filhos mortos e tem os seus olhos vazados, e ele é levado para a Babilônia. Então isso está ali no segundo livro dos Reis, capítulo 25. Se você quiser dar uma refrescada na memória, vai lá, segundo livro dos Reis, capítulo 25, tá bom? E no versículo 13, só para como curiosidade, ele usa uma expressão muito interessante, o Ezequiel. Mas eu lançarei sobre ele o meu laço e ele será apanhado em minhas redes. Eu conduzirei a Babilônia, terra dos caldeus e tal. Essa questão de usar rede para pegar pessoas não é só uma metáfora não, viu gente? Não é essa não. Na história, quando a gente estuda, né, os sumérios, isso 3.000 anos antes de Cristo, né, já usavam um instrumento como uma rede para aprisionar os vencidos, os cativos e tal. E era comum, os babilônios também usaram redes, olha que coisa absurda, para apanhar, para pegar pessoas e levá-las cativas, né? Jogavam redes mesmo, como se estivesse pegando um animal, uma coisa, né? Para pegar as pessoas e levarem como escravos, né? Então, na verdade, não é só uma metáfora. Possivelmente, isso deve ter acontecido quando os babilônios chegaram, né, usando até esse artifício que os sumérios já usavam há muito tempo atrás. Et crucem Domini, fugit partes adversi, vite teleo detribuda, radix Davide. Aleluia.